Vamos meditar na palavra de Deus em nome de Jesus. Você que tem sua Bíblia, abre em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Esse é o último domingo, da consciência missionária, do ano, último domingo do ano. E no dia da Bíblia ainda, que benção, hein? Eu nem sabia disso, o pastor que falou de manhã cedo na escola dominical, que é o dia da Bíblia, o dia da palavra de Deus, o dia dessa palavra inerrante, inefável, digna de toda aceitação, essa palavra que não erra o alvo, que segundo diz Isaías, ela surte o efeito a qual foi enviado, graças a Deus. Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 42, em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, irmãos: perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, repartiram com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém? Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, eis aí a exposição da Tua palavra santa e fiel, Senhor. Eu peço a Ti, Pai querido, que nessa noite, que estamos aqui, ó Pai, nesse culto de missão, falando de missão, meditando a respeito de missão, que Tu venha colocar na nossa consciência, ó Pai, essa consciência missionária, que nós temos que sair dessas quatro paredes, nós temos que sair, ó Pai, aleluia, do conforto do nosso lar, ó Deus, e ir atrás das almas, ó Pai, ao qual Tu, Senhor Deus, enviaste Teu Filho amado para morrer por elas. Ó Deus querido, tira de nosso coração todo egoísmo, não deixe que nós sejamos egoístas, ó Deus, porque o céu não é só para nós, o céu não é só para uma pequena classe de pessoas, mas é para todos aqueles, ó Pai, que Tu escolheste e predestinaste para a salvação. Deus de misericórdia, coloca em nós, implante no nosso coração uma sede de ganhar almas para o Teu reino, uma sede, Pai amado, de pregar a Tua palavra, de ler e transmitir a Tua palavra santa e fiel. Deus querido, Deus amado, nos encha da Tua palavra, nos encha do Teu Espírito Santo, nos reforça cada dia, Senhor Deus, para ser um instrumento da Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, como eu já falei, hoje, sendo aí o dia da Bíblia que nós falamos, e também o último domingo da consciência missionária, ao qual nós fazemos todo segundo sábado, não é isso? Todo segundo domingo, a gente faz esse culto aí da consciência, a gente se conscientizar da responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho, de fazer missões, porque essa é a vontade que está no coração de Deus. Como o irmão disse aqui nessa noite, Deus, Ele foi o maior missionário e é ainda o maior missionário. E hoje o maior missionário que nós temos no nosso meio, representando Deus, é o Espírito Santo. Para mim o maior missionário na terra é o Espírito Santo, porque é Ele que nos capacita a fazer a Tua vontade, e sem Ele nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Porque eu estava meditando em casa antes de vir para a igreja. O interessante é que Jesus ele não veio salvar almas. Antes de você se escandalizar com o que eu estou falando, eu vou te explicar.
Ele não veio para salvar almas, porque a Bíblia diz que elas já estão escritas no livro da vida desde a fundação do mundo. Então ele veio pagar o preço da dívida dessas almas que Deus escolheu para ser salvas. E nessa missão de pagar essa dívida, ao qual nenhum homem poderia pagar, somente ele, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mácula, sem ruga, sem defeito, ele tinha que ser perfeito. E a Bíblia diz que todos os destituídos estavam da glória de Deus, todos pecaram, então não tinha homem capaz de fazer o que somente Deus poderia fazer, somente Ele poderia fazer. Então Deus, como num ato missionário, Ele envia o seu Filho para pagar essa dívida. E quando Jesus vem para a terra, a Bíblia diz no livro de Lucas, que ele fala, que a Bíblia diz que ele chamou aquele quantos ele quis. Ele chamou os 12, depois dos 12 a gente sabe que ele tem uma comissão também de mais 70 enviados, ao qual ele mandou pregar o Evangelho. Então perceba que ele veio reunir o povo. Ele veio pregar o arrependimento, sim. Ele veio fazer sinais e maravilhas para cumprir Isaías 61, onde diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para fazer todas aquelas coisas. E ele fez sim muitas maravilhas na terra, a ponto de João dizer que tudo que Jesus fez, tudo que está escrito aqui no livro, foi para que o povo cresce. Mas se fosse escrito tudo que ele fez, se fosse escrito em livros, o mundo inteiro não comportaria. Já morou para pensar nisso, irmãos? Tudo que ele fez, e outra coisa, foi só em 3 anos e meio. Não foi em 10 anos, 30 anos, não. Como muitos aí têm 40 anos de crente, 50 anos de crente. Não, Jesus, dentro de 3 anos e meio, João diz que ele fez tantas coisas, se fosse escrever em livros, o mundo inteiro não comportaria esses livros, de tantas maravilhas que ele fez. Mas as que estão escritas aqui é para que nós crescemos, que ele é o Filho de Deus. Porque ele diz: eis que todo o poder me foi dado nos céus e na terra, como foi lido nessa noite. Então ele veio reunir e capacitar aqueles ao qual ele ia encher do Espírito Santo, para ir por todo mundo e pregar o Evangelho e reunir esse povo ao qual ele ia pagar a dívida e pagou a dívida. O apóstolo Paulo diz que era uma cédula, era uma dívida, era uma promissória que nós tínhamos, que estava cravada em nós, uma dívida muito alta, que não tinha como você pagar. E o apóstolo Paulo diz que nós fomos comprados por alto preço e preço de sangue. Então não me veio esse entendimento essa tarde, isso, Jesus ele não veio salvar almas, ele veio pagar o preço por essas almas, ele veio pagar a dívida por essas almas, e deu a responsabilidade para a igreja, de trazê-las, de falar para ela dessas boas novas: olha, a dívida está paga. Ah, mas eu sou um vil tentador, um vil pecador, eu sou miserável. Eu ouço muito isso, irmãos. Eu não presto, Deus não me quer, eu já fiz tantas coisas terríveis, diabólicas. Se eu for te contar o que eu já fiz, meu querido, na feitiçaria, nas idolatrias da vida, que eu já fiz, se eu for te contar, você se escandaliza. Aleluia. Eu já cheguei ao ponto de pensar que Deus não existia. Glória a Deus. Mas quando você percebe que Jesus, inocente, ele se despojou da sua glória e veio pagar a dívida para esse miserável pecador que está falando aqui, para todo miserável pecador que pisa nessa terra,
que não merecia ser salvo, porque a Bíblia diz que ninguém merecia, todos estavam destruídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, inimigos. E Jesus diz assim: quem daria a sua vida pelo seu amigo? Que dirá pelo seu inimigo? Você daria a sua vida pelo seu inimigo? Para pagar a dívida que talvez seja alta a seus olhos, aos olhos dos homens, mas Jesus veio e pagou a dívida que eu não podia pagar, ninguém poderia pagar. Ele pagou a dívida, e quando ele pagou esta dívida, ele ressuscitou o terceiro dia, cumprindo essa palavra que ele disse: destrua esse templo e em 3 dias eu o levantarei de novo. Quando aquele soldado estava desferindo ali aquela chibatada e arrancando até pele do corpo do mestre, historiadores dizem que dava para ver o seu pulmão batendo, fez buracos no seu corpo. E da medida que o centurião ia batendo, ia arrancando pedaços e tiras de carne e de pele, ia subindo para o céu, ia voando, a ponto dele não sustentar, ficar de pé, e caiu. Quando ele cai, você acha que o carrasco bateu embaixo? Não, ele continuou batendo na mesma direção. Então quando ele caiu e ele bateu na mesma direção, a chibatada agora pegava no rosto, pegava na cabeça, pegava no pescoço. Aleluia. Perfurava sua face. E ele disse: destrua esse templo, mas em 3 dias eu colocarei de pé. Aleluia. Ele pagou esse preço. E quando ele paga esse preço, ele ressuscita o terceiro dia. Ele faz mais um milagre, ele aparece no meio dos discípulos com as portas fechadas. A física não explica isso. Como que o que vocês aprendem na escola? 2 corpos físicos não ocupam o mesmo espaço no mesmo lugar. Não tem como, onde que está esse inário, não tem como você colocar esse celular. Eles não ocupam o mesmo espaço, não tem como. Se você sair correndo aqui, você vai bater de cara na parede e vai cair para trás. Um corpo físico não ocupa o mesmo lugar do outro corpo físico. Mas ele em carne, irmão, não foi em espírito não. Aí que está a maravilha, é tremendo milagre de Deus, o poder de Deus que você não consegue explicar. Ele em carne apareceu no meio dos discípulos com as portas fechadas. E já tinha acontecido um outro milagre lá no sepulcro. Porque a pedra foi removida, não foi para ele sair. A pedra foi removida para mostrar que ele não estava mais lá. Aleluia. Aleluia. Aí outro milagre aconteceu, ele tirou um corpo físico de dentro da rocha. Como que sai de lá? É outro milagre extraordinário que a física não explica, sem tirar a pedra. Leia as escrituras que você vai perceber isso. Quando aquelas mulheres lá iam para o sepulcro, a Bíblia diz que um anjo senta houve-se um terremoto. Isso era de madrugada, já no primeiro dia da semana, porque acabou cumpriu-se o sábado, porque não podia fazer nada no sábado, cumpriu-se o sábado, e no outro dia de madrugada a Bíblia diz que aquelas mulheres vão lá para poder visitar o túmulo, e a Bíblia diz que houve-se um tremor de terra, a ponto dos centuriões que estavam ali vigiando o túmulo, saiu correndo, eles nem viram o que aconteceu, e um anjo removeu a pedra e sentou sobre ela. E o anjo disse para ela: por que procurar entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aleluia. Então a pedra foi retirada não para ele sair, a pedra foi retirada para mostrar que ele não estava mais lá. Aleluia. Esse é o grande poder do nosso Deus. Ele tirou de dentro da rocha um corpo de carne. E esse mesmo corpo de carne aparece no meio dos discípulos com a porta fechada. Aleluia. E fala com eles: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura.
Quem crê e for batizado será salvo. Fazei discípulos, ensinai a todas as nações tudo que eu vos tenho dito. Porque crê e for batizado será salvo. E tem outra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta é a garantia que nós temos para fazer missão. Nós temos o aval e a companhia e o poder do Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não há barreira para nós pregarmos o Evangelho. Ele disse para os seus discípulos, se eu não me engano, João 14, ele disse: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei sozinhos, mas mandarei outro igual a mim, o Consolador, o Espírito Santo, e ele vos levará a toda a verdade. Eis que vos dou o poder de pegar na serpente, pisar no escorpião, na áspide, se beber alguma coisa mortífera, não te fará mal algum. Aleluia. Mas ide pregar o Evangelho a toda criatura, porque a dívida já tinha sido paga, o cordeiro já tinha sido imolado. O cordeiro, ele foi entregue, examinado e imolado. Você já parou para pensar por que eles fizeram com Jesus igual um ping-pong? Anás, Caifás, Pilatos, e foi jogando para lá e jogando para cá, e ninguém achava nada nele. Eu não acho nada de errado nesse homem. É para cumprir as escrituras. O cordeiro tinha que ser examinado, e o cordeiro estava perfeito. Aleluia. Não acho nada nele. Esse homem é inocente, a ponto de tirar o sono da mulher de Pilatos, e ela falar com ele de manhã cedo: não se envolva com isso, meu marido, porque esse homem que está prestes a morrer, ele é justo. Aleluia. Ele é justo. Ele lava as mãos, mas como ele estava debaixo de autoridade, ele tinha que cumprir. Não só porque estava debaixo de autoridade, mas também era o cumprimento de Deus. Jesus ainda disse para Pilatos: você está fazendo o que você está fazendo, essa autoridade que você está tendo sobre mim não veio de você mesmo nem dos homens, mas veio de Deus. Deus que está permitindo você fazer isso. Aleluia. Porque se você não tivesse autoridade sobre mim, Deus enviava um anjo e acabava com tudo. Mas tem que se cumprir. E Ele pagou o preço. E Ele pagou o preço, irmãos. E essas almas ao qual Deus pagou o preço por elas estão lá fora. Se você está sentado aqui hoje é porque alguém pregou. Quem nasceu aqui no berço evangélico? Eu não nasci. Aí, tem um pequenininho aqui que nasceu. Tem lá minha filha também que nasceu, graças a Deus. Mas nós temos que ensinar eles que, por eles terem nascido num berço evangélico, teve alguém antes deles que pagou o preço por eles terem nascido num berço evangélico. E eles também têm a responsabilidade de pregar o Evangelho. Porque o sangue foi derramado não só por alguns, mas por todos aqueles ao qual Deus já escreveu no livro da vida. Já está lá. De uma forma ou de outra, o Evangelho vai chegar, mas é responsabilidade nossa de pregar. Aleluia. Então é por isso, irmão, que Deus fala de galardão. Uma recompensa além da salvação. Mas você não pode pregar o Evangelho por alguma recompensa, senão você vai estar fazendo barganha com Deus. Mas você tem que pregar o Evangelho por amor às almas, da mesma forma que Cristo nos amou e se entregou por nós. Da mesma forma que Ele nos amou, se entregou por nós e escolheu homens para que fosse e pregasse o Evangelho. Você tem que vir por amor. Não obrigado. E quando você cumpre o ID de Jesus, Ele te capacita.
Às vezes a gente fala assim: eu não tenho condição, eu não sei falar, como Moisés disse. Senhor, mas eu tenho uma fala pesada, eu não sei falar. Aí Deus vira para Moisés e falou assim: Moisés, mas quem fez a boca? Aleluia. Não foi eu que fiz a boca, não foi eu. Só tem que abrir a boca e falar. Aleluia. Vamos falar da porta, aí arruma, está trabalhando. Aí estou muito cansado para a igreja hoje não. Glória. Ninguém pediu para uma vez para ele não. Se cansado para vir na igreja, na casa de Deus. Cansaço, irmãos, nunca foi impedimento para o apóstolo Paulo. Nunca foi impedimento para nenhum dos apóstolos. Pedro, quando Deus chamou ele para pregar para aquele centurião, para aquele soldado, ele estava com fome. Ele estava fazendo um jejum, estava com fome. E Deus chama ele para fazer algo que talvez seria contra até a lei a qual ainda estava na mente dele. Mas Deus disse para ele assim: eu não faço acepção de pessoas. E quando Deus disse que ele não fazia acepção de pessoas, não é porque ele salvou o mundo inteiro. É porque ele não fez acepção de pessoas nem de raça, nem de cor, nem de língua. Mas como está escrito na Bíblia, em cada povo, em cada etnia, Deus vai tirar um remanescente. A palavra de Deus diz que ainda que os filhos de Jacó sejam como a areia da praia, inumeráveis, mas só os remanescentes serão salvos. Somente aqueles a qual Jesus morreu por eles. E fazer o quê, irmão? Mas nós não sabemos quem é esses remanescentes, porque uma certeza nós temos: nem todos serão salvos. Essa é a verdade. Mas esses a qual Deus predestinou para a salvação, ao qual Jesus derramou o teu sangue por eles, ao qual o nome já está escrito no livro da vida, nós temos que reuni-los, chamá-los. Venha, porque a dívida foi paga. E você pode ver que quando é diferente o salvo, quando ele aceita a palavra, ele se aquebranta, ele olha para dentro de si e vê os seus pecados. E como é que pode? Ele começa a pensar, como é que pode eu, miserável pecador, tudo que eu fiz, ainda Jesus ainda morreu por mim, ainda me escolheu bem antes de eu nascer. Às vezes eu não estava nem no ventre da minha mãe ainda, mas ele já tinha me escolhido a pagar esse preço por a minha vida. Então essa consciência nós temos na nossa mente, irmão. Não podemos ser um crente egoísta. Jesus nos chamou para isso, para pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. A gente não sabe quem é que vai ser salvo, quem é que já está salvo, a verdade é essa. Mas nós temos que chamá-lo e contar a boa nova: a dívida foi paga. Um alto preço foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Então nós temos que colocar isso no coração. E hoje, como é o último culto da consciência missionária, eu lembro, irmãos, que isso aqui é só para os irmãos, prestem bem atenção. Eu quero encerrar com essa fala aqui. Já que nós estamos no último culto da consciência missionária, nós temos que olhar para trás. Tudo que nós fizemos, para depois a gente olhar para frente. Nós estamos no final do ano. Talvez o ano que vem talvez nem exista, mas a nossa esperança é a vinda do Mestre. Aleluia. E eu lembro, irmãos, que eu trabalho com vendas já tem mais de 10 anos. E eu já fui a muitas palestras a respeito de venda. O irmão, presta bem atenção para você saber por que eu estou falando isso. Eu já fui em muitas palestras e toda vez que vai trazer um ensinamento a respeito de vendas, um profissional, aquele profissional de vendas, ele fala assim: olha, quando você chegar em casa no final do dia, você vai fazer um relatório do que você fez durante o dia. Quantos produtos você vendeu, com quantas pessoas você falou, qual foi seu lucro, qual foi sua despesa, você vai fazer um relatório. Mas o que mais me chamou a atenção, irmão, presta bem atenção, mas o que mais me chamou a atenção, que isso me chamou a atenção para a missão. Ele falou assim: olha, e você tem que ver
olhar para trás, olhar para o dia, desde da manhã cedo que você saiu até de tarde ou à noite que você chegou em casa, você vai fazer um relatório. Quantos produtos você vendeu? Aí hoje, no final, no último culto da consciência missionária, você também vai olhar para trás e vai fazer um relatório diante de Deus. Quantas almas eu salvei? Quantas almas foram salvas através da minha boca? Será que você pode fazer esse relatório diante de Deus? Quantas almas se converteram quando você pregou? Não um dia só, não, o ano inteiro. Essa é uma palavra para mim também, irmãos. Eu tive muitas tribulações nesse ano e isso não é desculpa. Isso é uma palavra chamando a atenção minha também. O que eu fiz esse ano inteiro? Quantas almas? Nenhuma? Uma? Duas? Examine hoje a si mesmo. Hoje na sua oração, antes de você dormir, faz esse relatório diante de Deus e fala com Deus: Senhor, daqui para frente eu quero que esse relatório seja mais recheado. Se eu conseguir vencer o ano que vem, eu quero que terminar o ano que vem com um relatório mais surtido de almas. Eu quero te chegar diante de ti com as mãos mais cheias de almas salvas. Aleluia. Então me capacita, Senhor. Me dê dons espirituais para isso. Porque uma consciência também nós temos. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer. Porque nós pregamos, mas quem convence é o Espírito. João capítulo 16. Ele convence do Espírito, ele convence do pecado, do juízo e da justiça. Então nós temos que pregar e pedir a ajuda ao Espírito Santo para ungir a nossa boca como ungiu a boca de Isaías, para ir pregar e o povo se arrepender, o povo se converter e o povo aceitar o que já foi feito, porque só vai aceitar aquele realmente o qual o sangue foi derramado sobre a vida dele, e vai aceitar. Talvez ele pode até resistir por um tempo, mas no tempo de Deus ele vai vir. Mas a nossa responsabilidade é pregar. E quando chegar no ano que vem, ou seja, qual dia que for, você chegar diante de Deus e ter um relatório surtido: Senhor, eu fiz a tua obra, eu preguei o Evangelho, almas foram salvas, almas foram libertas, pessoas foram curadas, seu remanescente foi granjeado, seu remanescente como que eu vou dizer? Ele foi reunido no seu aprisco, porque eu não fiquei de braço cruzado. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Fique de pé, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, eis aí, Senhor Deus, a exposição da Tua palavra. Se Tu está neste negócio, Senhor, que eu creio que esteja, porque missão veio do Teu coração. Tu foi o primeiro missionário, enviando Teu Filho amado Jesus para nos trazer as boas novas. E nos deu a responsabilidade, Pai querido, de transmitir essa boa nova ao qual, Senhor Deus, Tu nos deu, Tu nos manifestou pela Tua graça, pelo Teu amor infinito. Então não deixe que nós estejamos, ó Pai, um coração, aleluia, preso. Não deixe que nós tenhamos um coração egoísta, Senhor Deus, mas que viemos, ó Pai, a pregar a Tua palavra e reunir os Teus remanescentes no Teu aprisco, Senhor. Porque o tempo está se findando, a noite vem, Senhor Deus, em que ninguém mais poderá trabalhar. Então vem nos capacitar na Tua presença, vem nos dar coragem, Senhor. Muitas das vezes está faltando coragem, Pai, de abrir a boca e falar com autoridade da Tua palavra. Muitas das vezes a inibição, a timidez, ó Deus, nos impede de falar da Tua palavra, falar do Teu amor, falar da dívida que foi paga por nós. Eu agradeço-te por isso, Senhor. Então venha derramar Teu Espírito Santo sobre nós. Venha conceder-nos, ó Pai, dons espirituais de acordo com a Tua vontade, de acordo com a necessidade da Tua obra. Deus de misericórdia. E eu creio, Senhor Deus, que todos têm uma responsabilidade diante de Ti, de ir pregar o Evangelho. Então, onde que nós estivermos, ó Pai, na face desta terra, que nós possamos ser o sal da terra,
Podemos ser a luz do mundo que resplandece no meio dessas trevas que está aí fora, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Que esta água salutar venha fluir no nosso ventre, que é o Espírito Santo, que é o Consolador, ainda que meio em espinhos, ainda que meio chorando, Senhor Deus, ainda que em meio às dificuldades, mas a barreira irá cair por terra, da mesma forma que as barreiras de Jericó caiu, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Não deixa o comodismo, não deixa, Senhor Deus querido, que as crises existenciais deste mundo, deste século, venham nos impedir, ó Pai, de fazer a Tua obra. Venha nos dar força, Senhor Deus, física e espiritual, para que possamos sair do conforto do nosso lar, que possamos sair dessas quatro paredes e pregar o Teu Evangelho, pregar por amor, Senhor, a Tuas almas, ao qual Tu reuniste desde a fundação do mundo. Assim eu te peço e te agradeço, Senhor. Jogue por terra tudo aquilo que impede, ó Pai, de nós fazermos a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia.